A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem com você? Que bom que você está aqui, esse é o canal Texto Áudio, seja muito bem-vindo. Se você já não é inscrito, clica ali no se inscrever para você ficar sabendo das novidades. Hoje nós já temos uma novidade, vamos falar para os irmãos daqui a pouquinho, mas quero dizer que hoje a lição é a lição 5. Zorobabel recomeça a construção do templo. Lição maravilhosa. Hoje nós trataremos a respeito de recomeçar aquilo que estava parado. Vamos falar também de profetas, dom de profecia, entre tantos outros assuntos maravilhosos e importantes para que você leve para a sua sala. Claro, nós temos 3 dinâmicas de grupo para você levar aí para a sua sala, para fazer aí com seus alunos, para deixar a aula mais interativa, mais dinâmica. Nós temos também um material excelente, irmãos, está recheado esse material de hoje. Está especial, eu convido você a baixar. No nosso material nós temos muito mais conteúdo do que podemos falar em aula. Então você pode ali debruçar, estudar e aprender muito mais, porque nós ali colocamos diversas citações, já lemos diversos livros, colocamos ali as citações, os recortes dos livros, que tem a ver com o assunto da lição específica. Nós citamos os autores certinho, colocamos ali as definições das palavras mais difíceis. Às vezes você tem dúvida, vai lá no nosso material, você vai encontrar. Nós temos aqui os slides também, os professores podem utilizar na sua sala de aula. Inclusive, se você usa os slides ou material, comenta aqui embaixo. Fala pra gente, ou manda uma foto, olha professor, estou usando os slides, nós ficamos muito felizes com isso, em ser úteis nessa linda obra do Senhor, tá certo? Como que faz para baixar? Aqui na descrição do vídeo tem um link, material em PDF, e também tem um link dos slides, é só clicar ali e vai baixar no seu celular. Mas caso tenha alguma dificuldade, pode entrar em contato conosco que nós enviamos para o seu WhatsApp gratuitamente. Vamos lá começar a nossa aula de hoje? O texto áudio da aula de hoje é assim: ao 24º dia do mês nono, no 2º ano de Dario, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: ponde, pois, eu vos rogo, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, ponde o vosso coração nessas coisas. Ageu 2, versículo 10 e o versículo 18. Nós temos uma verdade prática que diz assim: sob o poder de Deus, a igreja torna-se imbatível no cumprimento das tarefas que Cristo lhe entregou. E claro, nós temos 3 objetivos também na aula de hoje. O primeiro objetivo é mostrar como Deus levantou os profetas Ageu e Zacarias para incentivar o povo a reconstruir o templo. Nós vamos falar desses 2 homens de Deus, Ageu e Zacarias, levantados por Deus para um momento especial. O segundo objetivo é saber que o ministério profético é uma prova da manifestação de Deus. Deus se manifestou usando profetas. E o terceiro objetivo que o professor deve também deixar, finalizando o assunto, é explicar o ministério profético à luz da Bíblia. Irmãos, eu quero aqui deixar um recado para os irmãos. Os irmãos estão vendo aqui, eu estou com uma camiseta diferente e essa camiseta está escrito ensinar com dedicação e aqui tem o logo do Texto Áudio. É uma camiseta do nosso canal e nós vamos sortear para os irmãos. Nós queremos abençoar os irmãos, presentear os irmãos. Então nós vamos fazer um sorteio de uma camiseta masculina e uma camiseta feminina aí para as irmãs. Então serão sorteadas 2 camisetas, uma para os irmãos e uma para as irmãs dessa camiseta aqui. Como que faz para participar? Então nós queremos abençoar os irmãos que assistem os vídeos no nosso canal aqui. Os irmãos vão fazer o seguinte: durante o nosso vídeo, os irmãos vão, conforme vai assistindo o vídeo, em um determinado ponto do nosso vídeo vai aparecer um código. E esse código os irmãos vão anotar e vão enviar para esse número de WhatsApp. Esse número de WhatsApp não é o mesmo que os irmãos baixam o material, é um outro. Então os irmãos vão entrar em contato nesse WhatsApp enviando o código que vai aparecer no decorrer da aula. Então os irmãos assistem a aula e fiquem atentos. Vai aparecer um código aqui em algum lugar no canto da tela, em algum lugar. Os irmãos anotem esse código e mandem para esse WhatsApp, que aí os irmãos vão receber as orientações. Sem o código, os irmãos não vão participar. Precisa do código, anota o código, depois envia para esse número de WhatsApp que está passando aqui embaixo. Os irmãos vão participar do sorteio. Nós enviamos aí para a sua cidade, para a sua casa, essa camiseta. Serão sorteadas 2, uma masculina e uma feminina. Tá certo, meus irmãos? E eu já quero pedir em forma de gratidão.
Coloque a sua gratidão em prática, clica no joinha, no gostei, no like que tem aqui embaixo, deixe o seu comentário aqui para nos ajudar, nos incentivar a continuar nessa obra. Amém? Então nós vamos já para a introdução. Vamos lá, a introdução diz: estudaremos como Deus enviou socorro através do ministério de 2 profetas, Ageu e Zacarias, é o que nós veremos hoje. Nós estamos falando, irmãos, no contexto histórico da nossa lição de hoje é o seguinte: nós estudamos que o povo judeu foi levado cativo para a Babilônia, como Deus já tinha falado, orientado, exortado, falado ao povo: olha, se vocês não se converterem, vocês serão levados cativos para a Babilônia. Eles foram levados cativos e, conforme a profecia do Senhor entregue ali para o povo judeu, cumpriu-se 70 anos depois dessa profecia. Ao final dos 70 anos, Daniel entra em oração, conforme aprendemos, e o Senhor desperta o coração de Ciro, que faz um decreto, e nesse decreto ele libera aqueles que querem voltar do povo judeu para reconstruir o templo. E foi uma alegria muito grande para aqueles que voltaram, vieram, a primeira leva de judeus veio. O primeiro grupo de pessoas dos judeus vieram a Jerusalém, comandados por Zorobabel, e vieram com aquele ânimo, com aquela alegria. Irmãos, era longe, para eles voltarem da Babilônia, mas mesmo assim vieram com ânimo, porque tinha um decreto, porque tinham as profecias que Deus havia entregue, e chegou o tempo, chegou o momento de reconstruir, e ali eles vêm todos felizes, alegres, radiantes de alegria, porque eles estavam voltando para a sua terra, para reconstruir o templo, para adorar ao Senhor, para voltar ao normal, para recomeçar a sua vida na terra que Deus havia prometido. Eles chegam ali, eles reconstroem o altar, como aprendemos nas lições passadas, e ali é muita alegria, uma celebração. Eles voltam a sacrificar, voltam a fazer as festas ordenadas pelo Senhor, e é muita alegria. Mas aí a gente vê que tem um problema. Os inimigos, que eram os povos vizinhos, os samaritanos, o povo que habitou no Reino do Norte, vieram até eles com uma oposição, querendo parar, querendo acabar toda essa obra. E o povo foi começando a ficar desanimado, E aí veio uma ordem do rei para parar, e eles param e deixam tudo quieto, eles ficam parados. E aí a gente percebe que no contexto de então, o povo deixou de se preocupar com a casa de Deus, cedeu a essa oposição, permitiu com que realmente tudo ficasse parado, e o povo ficou lá parado, tranquilo, cuidando de seus próprios afazeres, de suas casas. Diz a palavra do Senhor, através da profecia de Ageu, lá no livro de Ageu, nós ficamos sabendo que eles estavam adornando as suas casas, enquanto a casa do Senhor encontrava-se em ruína somente. Estava parado. Irmãos, a obra do templo ela ficou parada por cerca de 15 anos. É muito tempo para ficar parado uma obra. Eles voltaram tão felizes, mas eles pararam. E aqui nos vem algo importantíssimo para as nossas vidas. Eu não sei o que você começou da parte de Deus, mas eu quero dizer para você: continue, não pare. Mas já parei, então hoje é o dia de voltar, é o dia de recomeçar. Essa aula fala de recomeço, e hoje é o dia de recomeçar. Assim como Deus enviou o profeta Ageu e Zacarias, o Senhor me envia para falar para você: recomece aquilo que o Senhor prometeu que você iria fazer, queria te usar para fazer. Você iria dar aula, você iria pregar, alguma coisa que você ia fazer para o Senhor. Recomece, não fique parado. O Senhor tem grandes recompensas, o Senhor está ao seu lado. Assim também, como o Senhor enviou Ageu e Zacarias, o Senhor vai te enviar para falar para os seus alunos a recomeçar aquilo que eles estavam tão animados no começo, mas depois pararam. Mas nós vamos hoje recomeçar. E nessa lição, então, nós vemos que Deus suscita os profetas Ageu e Zacarias. Deus levantou 2 profetas. Primeiro veio Ageu e depois levantou-se Zacarias. Nós temos no nosso material os detalhes, as datas que eles profetizaram, para os professores ficarem sabendo. Eu quero aqui só deixar uma citação do comentário bíblico NVI, que diz assim: os 2 profetas formavam uma boa combinação. Ageu era simples, prático, direto, suas palavras estão em forma métrica simples.
apelando para o senso de vergonha do povo e despertando os judeus na sua letargia e resignação egoístas, naquela preguiça do povo, naquele desânimo. Zacarias já era um visionário e um poeta, levantando o espírito desanimado e desmoralizado do povo com palavras encorajadoras. Nós temos diferenças e seria muito importante que o professor, antes de passar essa aula, leia o livro de Ageu e o livro de Zacarias. Esses dois profetas, irmãos, é magnífica a mensagem que se encontra nesses livros e os irmãos vão ver a situação em que estavam. Vemos aqui que Ageu era bem prático, bem direto, falava mesmo, olha, o Senhor tem dito que vocês estão nas suas casas, vocês estão adornando suas casas e deixando a casa do Senhor para trás. Vocês estão preocupados com os seus próprios interesses. E ele dizia assim, mas também a gente vê Zacarias profetizando, e Zacarias numa linguagem mais poética, numa linguagem também que ajudava o povo a encorajar, sabe, dando ânimo ao povo. É o que nós vemos de diferente nesses dois profetas, que um completou o outro. Na verdade, os dois juntos, o Senhor levantou os dois para dar ânimo, dar força, dar coragem ao povo de Israel. Eles não vieram atendendo ao convite de líderes de Jerusalém, mas foi o próprio Deus do céu que o enviou, porque chegou a hora certa de enviar. Quando estava tudo parado, todo mundo desanimado, Deus levanta dois profetas. Eles vêm de acordo com a vontade de Deus. Então saiba que Deus faz o que é certo no momento certo, Deus levanta pessoas, Deus faz surgir a vitória, Deus faz aparecer. Chegaram de surpresa em Jerusalém e ali entraram em contato com os dois líderes e também com o povo judeu. Então nós vamos lembrar que os dois líderes de então eram Zorobabel, o líder político, o governador daquela região ali, que veio para ajudar o povo a construir o templo, a reconstruir o templo. Nós temos Josué, que era o sumo sacerdote, o líder espiritual daquele povo, e também nós vamos ver que depois de falar para Zorobabel, depois de falar para Josué, os profetas se dirigem ao povo. Então vamos aqui começar por Zorobabel. Deus, conhecedor da insuficiência espiritual de Zorobabel, deu-lhe uma maravilhosa mensagem de encorajamento. Deus sabe exatamente como estão as tuas forças. Deus nos criou e Ele sabe a que ponto nós resistimos. E quando nós estamos chegando perto do limite, o Senhor sempre envia um socorro. O Senhor sempre envia algo para nos levantar, sabe? Para nos encorajar. E essa aula de hoje é a aula que muitos estão precisando de um encorajamento, de um ânimo. Não desista, prossiga, é assim mesmo, não é pela tua força, não é pelas tuas habilidades, mas é pelo Espírito do Senhor. Foi essa mensagem que Deus deu para Zorobabel, que veio sob a forma de visão que Zacarias tinha recebido. O recado de Deus para Zorobabel foi exatamente esse, Zacarias 4:6, olha lá. Não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Nós aqui temos alguns pontos interessantes, porque Zorobabel, quando o povo desanimou, ele acabou desanimando também. Ele olhou para o povo, olhou para ele, olhou para as suas forças. Nós não vamos conseguir. E realmente não conseguiram, porque olharam para as suas próprias forças, para as dificuldades, para como era pouco o povo que estava ali, como eram fracos, como não tinham recursos. Começaram a olhar para essas coisas. Mas esqueceram que o Senhor havia profetizado, o Senhor havia ordenado e Ele estava com eles. O Espírito do Senhor é quem faz a obra. Nós queremos às vezes fazer por força, olhar para os nossos recursos. Irmão, quantas vezes nós vamos ver na Bíblia de pessoas que foram chamadas por Deus sem recursos? Porque o recurso é Deus quem dá. O Senhor é quem abre as portas, é o Senhor quem conduz e o Senhor garante a conclusão, o término da obra. Vamos lembrar, assim, só para a gente ilustrar essa parte. Lembra de Noé? Deus chama Noé. E Deus fala, Noé, você vai construir para mim um barco. Mas aí, irmãos, Deus não falou da onde vinha a madeira, da onde vinham os pregos, da onde vinha isso e aquilo. O Senhor Deus deu o projeto. O Senhor Deus deu os recursos. O Senhor Deus fez tudo exatamente, ainda deu a coragem, o ânimo para que fosse feito. Então você às vezes está em dúvida do que Deus te prometeu, do que Deus te chamou para fazer. Deus te chamou para fazer. E você fica olhando para as suas próprias forças, para os seus próprios recursos. Ei, fica tranquilo, porque o Senhor é quem te mandou fazer isso, o Senhor te chamou para isso, Ele te capacita para isso, ainda te dá recursos
para que você faça. Você só precisa ficar na posição, esteja animado, esteja de pé, esteja pronto para fazer a vontade do Senhor. O povo judeu parou, desanimou, e aí ficou a obra parada por todo esse tempo. Mas Deus já havia garantido que eles iriam reconstruir o templo. Se eles tivessem confiado na palavra do Senhor, eles teriam concluído esse templo. Deus ainda garantiu a Zorobabel que as mãos dele acabariam a construção do templo. Olha em Zacarias 4:9, diz: as mãos de Zorobabel colocaram os fundamentos desse templo. Suas mãos também terminarão. Assim saberão que o Senhor dos Exércitos me enviou a vocês. Nós já comentamos nos vídeos passados, mas a gente sabe que a gente sempre começa muito animado, mas quando chega o meio, quando a gente está na metade, vem aquele desânimo, vem aquela, sabe, aquela dificuldade de estar no meio da obra. E como os discípulos que estavam no mar, eles estavam no meio do mar, é que veio a tempestade. E eles olham para voltar, é a mesma quantidade do que para chegar para o outro lado. E o barco não ia para um lado nem para outro, porque o vento não deixava. E aqui nós vemos a mesma situação, eles colocaram o fundamento, mas de repente eles olham para a obra. Gente, olha, é realmente muito difícil para a gente terminar esse templo, ele é muito grande, e começa a ver as dificuldades, é no meio do caminho, né? É bem no meio que nós precisamos de um renovo, de revigorar as forças, e o Senhor envia então Zacarias, o Senhor envia Ageu para dar aquele encorajamento em Zorobabel, em Josué, para fazer ali no meio daquela situação toda, para colocar as coisas nos seus devidos lugares e dar aquele ânimo de volta. Aí nós vemos também, falamos da mensagem que o Senhor deu a Zorobabel, e tem a mensagem que o Senhor deu para Josué, o sumo sacerdote e líder espiritual. A mensagem de Deus para ele foi de perdão e restauração. Nós vimos que ali Zacarias teve uma visão, e um anjo disse aos que estavam diante dele: tirem as roupas impuras de Josué. Depois disse a Josué: veja, eu tirei de você o seu pecado e coloquei vestes nobres sobre você. Disse também: coloquei um turbante, uma mitra limpa em sua cabeça. Colocaram um turbante nele e o vestiram, enquanto o anjo do Senhor observava. E aqui nós temos uma ilustração, através dessa visão nós podemos entender que Josué estava ali representando o sacerdócio de Israel, a liderança espiritual que estava ali manchada pelo pecado. Mas o Senhor diz que estava perdoando, estava restaurando o sacerdócio, porque com roupa suja o sacerdote não podia oficiar, não podia trabalhar para o Senhor desse jeito. Com pecado também não. Então ali o Senhor tira as roupas sujas e dá roupas novas. O Senhor liberou o perdão, a restauração, e fala: vamos recomeçar, vamos começar com força agora, de vez. Zorobabel vai começar o lado político e vamos recomeçar a reconstruir. Você, Josué, acorda e desperta no lado espiritual, porque nós precisamos estar com os dois lados certos, o material, o espiritual, o físico, precisa tudo estar nivelado. Então vamos juntos aí reconstruir, refazer essa obra, recomeçar aquilo que o Senhor quer. E aí tem a mensagem do povo, muito importante também, porque o profeta Ageu mostrou que os prejuízos que haviam sofrido eram consequências da omissão frente ao dever com a casa do Senhor. Vamos contextualizar, porque o povo tinha ficado 15 anos parado, não conseguiam mais construir o templo devido ao desânimo, e esse desânimo veio depois da oposição dos inimigos, então eles ficaram desanimados, mas fizeram as suas casas, estavam ali trabalhando muito, fazendo, plantando e colhendo, mas a gente vê que a colheita deles estava prejudicada. Eles esperavam que ia dar muito, mas não deu nada. Eles esperavam que eles poderiam investir na sua casa, porque eles trabalharam demais, e eles iam fazer coisas grandiosas com lucro, mas eles não tiveram lucro. Eles estavam tendo prejuízos. Esteve seca, teve fome ali naquela região, porque eles estavam com alguns problemas. Qual era? Prioridade. Eles não deram prioridade à obra de Deus. E aí, como diz Ageu 1:9, vocês esperavam colheitas fartas, mas elas foram escassas. E quando trouxeram esse pouco para casa, eu fiz desaparecer como um sopro. Por quê? Porque a minha casa, diz o Senhor lá, continua em ruínas, enquanto vocês estão ocupados construindo suas casas. Então a mensagem que Deus deu para Ageu passar para o povo foi uma mensagem forte, foi uma mensagem de impacto, para que eles acordassem. Irmãos, às vezes nós estamos vivendo situações que nós não vemos a condição espiritual em que estamos.
Nós deixamos de orar, deixamos de ler, deixamos de ter intimidade com o Senhor. E o Senhor chama você, e você diga para o seu aluno, seja instrumento de Deus lá, e diga para eles, você que parou de orar, você que parou de jejuar, parou de ler a Bíblia, acorda. Você não sabe por que está acontecendo tudo isso na sua vida. Acorda, deixe o Senhor como prioridade, deixe que Ele cuide de tudo para você. Precisamos dar uma olhada, examinar a nossa vida espiritual, para colocarmos Deus em primeiro lugar. Às vezes deixamos facilmente, tiramos o Senhor de primeiro lugar e colocamos os nossos interesses, mas que hoje nós possamos inverter isso, colocar Deus em primeiro lugar e recomeçar a obra que Ele nos entregou para fazer. Vou deixar uma citação da Bíblia de Estudo Defesa da Fé que diz assim: uma importante lição obtida de Ageu é o fato de que o Senhor sempre requer a primeira prioridade na vida. Não podemos esperar que Ele ouça as nossas orações e nos abençoe se não fizermos da obediência a Ele a nossa primeira prioridade. Então o profeta lhe deu ao povo essa exortação, esse chacoalhão no povo e também deu uma ordem espiritual estimulante. Olha lá o que Ageu diz: agora subam as colinas, tragam madeira e reconstruam minha casa. Então me alegrarei nela e serei honrado, diz o Senhor. Deus usando Ageu para falar ao povo, dando ânimo para eles irem lá, buscarem os materiais para reconstruir a casa do Senhor. Vamos já para o segundo subtópico, que diz o resultado da mensagem dos profetas. Os dois líderes criaram coragem depois disso. E o povo também foi renovado pelo impacto da mensagem. Eu sempre costumo dizer aos irmãos que, irmão, se você der uma aula e só contar fatos históricos, mas não conseguir ilustrar para o seu aluno o que ele deve sair dali fazendo, a verdade prática, que é aquilo que deve realmente permear toda essa lição, o seu aluno precisa sair dali, da sua classe, sabendo como vou aplicar essa aula na minha vida, como vou fazer isso. O aluno deve sair sabendo, o professor deve deixar claro, essa lição que nós estamos aprendendo hoje é para que você, saindo daqui dessa aula, você faça isso e isso. Então, nessa lição de hoje, nós vamos entender que nós precisamos recomeçar aquilo que Deus tinha dado em nossas mãos. Nós vamos entender que a partir de hoje, você tinha deixado parado um projeto de Deus para a tua vida, você parou por desânimo, por preguiça, por falta de tempo, na verdade, falta de prioridade. Hoje, a partir dessa aula, vamos inverter as prioridades, colocando Deus em primeiro lugar e aquilo que Deus nos chamou para fazer. Nós vamos recomeçar, nós vamos retomar aquilo que nós paramos de fazer. Então essa é uma verdade prática. Os dois líderes criaram coragem, o povo também foi renovado pelo impacto da mensagem. Ageu profetizou uma ordem direta de Deus, Zacarias também, e que os levou à ação, os leva a agir. Então toda pregação, toda mensagem, toda aula, todo o ensino bíblico, ele deve nos levar a agir. Nós precisamos entender, claro, o contexto histórico, mas dessa lição nós podemos tirar aqui uma prática para as nossas vidas. Zorobabel ordenou que todos imediatamente voltassem à construção. Esdras 5:2 diz: em resposta, Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadac, começaram outra vez a reconstruir o templo de Deus em Jerusalém. E os profetas de Deus estavam com eles e os auxiliavam. Glória a Deus. Os olhos do Senhor estavam sobre o seu povo e sobre a reconstrução do templo. E os inimigos não puderam impedir a obra. É interessante que os inimigos daquela região eram chamados de olheiros do rei, os olhos do rei. E quando os inimigos, os olhos do rei, colocaram sobre o povo judeu, eles não sabiam que os olhos do rei, do soberano de todo o universo, estavam sobre o povo judeu. Então podia os olhos de qualquer um estar ali que não ia ser impedida essa obra. E tem uma citação aqui da Bíblia de Estudo Pentecostal que diz: aqueles que dedicam a sua vida à causa e à obra de Deus são objetos especiais do seu cuidado vigilante. Se você está empenhado em exaltar o reino do Senhor e sua justiça, Ele sempre estará com o seu olhar sobre a sua vida, guardando, sabe, sempre ali atento às suas necessidades. Mais uma citação, essa da Bíblia de Estudo e Aplicação Pessoal, que diz: a vontade de Deus é suprema acima de todos os governantes, de todos os eventos históricos e de todas as forças hostis. Ele pode nos livrar de maneiras que sequer podemos imaginar. Se confiarmos em seu poder e amor, nenhuma oposição poderá nos deter.
Faça a obra de Deus. Coloque o Senhor Deus em prioridade na sua vida. Coloque os interesses dele acima do seu. E você vai ver que o Senhor cuida de você. Ele cuida da tua casa, da tua família, das tuas necessidades. O Senhor cuida. Pode ficar tranquilo. E aí os inimigos se levantaram, foram falar para o rei. E aí o rei foi fazer a verificação. O rei Dario foi fazer a verificação nos registros. E encontrou uma ordem dada por Ciro, lá quando Deus avivou Ciro. Encontraram nos registros que Ciro estava mandando construir. E aí o rei Dario, então, confirmou a permissão para a reconstrução do templo. E aí, olha que interessante essa citação. O rei decretou que o projeto dos judeus não fosse de forma alguma impedido e que o dinheiro do tesouro real fosse utilizado para apressar o andamento do trabalho da reconstrução. Decretou também que qualquer que tentasse prejudicar o projeto dos judeus incorreria em perigo de vida. Então os inimigos foram lá até o rei para falar da obra que eles tinham que parar. O rei manda continuar e façam mais rápido. Vou aqui disponibilizar recursos. Deus tem as suas formas de trabalhar. Deus levanta os profetas para animar, para dar o recurso espiritual, para animar o povo. E Deus ainda levanta os inimigos para irem até o rei, para liberar recursos para Israel. Irmão, isso é algo magnífico, é algo maravilhoso. Terceiro subtópico, o impulso espiritual dado pelos profetas continuou dominando os construtores até a conclusão da construção. Então os profetas Ageu e Zacarias, eles continuavam dando a sua cooperação com o povo até que terminasse o templo. E claro, o templo foi concluído e os profetas estavam ali auxiliando, encorajando. O despertamento dado por Deus ao rei Ciro propagou-se e agora com a ajuda dos profetas foi renovado e levado a resultado glorioso. Esdras 6:15 diz: o templo foi concluído no dia 12 de março, no 6º ano do reinado de Dario, para a glória de Deus. E isso é tremendo. O Senhor tem as suas formas de trabalhar. Sempre tem alguém para ajudar. E você, professor, professora, que está naquela classe, às vezes imaginando, mas eu sou tão pequeno, eu sou alguém assim, né? Não. Você foi levantado por Deus e tem uns alunos que precisam de você. Eles precisam do seu apoio, da palavra de Deus que você está dizendo, para que eles possam começar e terminar uma obra que Deus tem na vida deles. Você é o Ageu, você é o Zacarias, da obra de muitos de seus alunos. Então leve ânimo, leve, sabe, a alegria, dedique-se, faça a obra de Deus com dedicação, ensine com dedicação aos seus alunos. Vale a pena, você é um instrumento de Deus. Nós, nesse momento, podemos fazer a dinâmica 1. É bem simples e vai retratar a questão de Ageu e Zacarias, os dois profetas levantados por Deus para encorajar o povo a recomeçar a reconstrução do templo. Como é que vai funcionar? O professor vai chamar um aluno à frente e vai entregar para ele 6 copos descartáveis. O professor entrega para ele e fala: a sua missão é a seguinte: você com as suas mãos, sem apoiar em mesa, sem apoiar em cadeira, em nada, somente nas suas mãos, você vai fazer uma torre com esses 6 copos. Então o aluno vai ter que colocar um copo para baixo, outro copo para cima, e aí outro copo para baixo, e ele vai tentando fazer isso. A dificuldade é grande, o professor vai ver que ele vai ter suas dificuldades. E o professor fala: tá difícil? Tá complicado? Então peraí. Aí o professor chama 2 alunos e entregue para eles uma Bíblia. E diga para que um segure numa ponta, o outro segure na outra ponta, fiquem os 2 ali segurando e fale ao outro aluno: olha, nesse momento você vai fazer a mesma torre de copos que você estava tentando fazer, você vai fazer sobre essa Bíblia. E aí ele pode fazer uma torre de copos da forma que ele achar necessário. Naquele jeito, sobre a mão, só dá para fazer uma torre de copos, né, um sobre o outro. Aqui o aluno já pode fazer uma torre de copos, né, maior, colocando copos certinhos, enquanto os alunos estão segurando os outros 2. Irmãos, isso vai representar para os seus alunos a questão: olha, como era difícil eles fazerem confiando na sua própria força. O primeiro aluno representava o povo judeu, representava Zorobabel, representava os líderes que estavam tentando fazer pelas suas próprias forças, olhando nas suas forças. Alguns alunos tremem, né? E isso aconteceu com eles, tremeram de medo dos inimigos, depois veio o desânimo, e eles não conseguiram fazer a obra sozinhos. E aí Deus envia 2 profetas, Ageu e Zacarias, que os 2 alunos que pegaram a Bíblia estão representando.
Eles representam Ageu, Zacarias, e segurando a Bíblia representa a palavra de Deus. A palavra de Deus naquele momento para Israel foi quem deu ali o sustento, foi quem deu a base para eles poderem recomeçar, foi quem deu ânimo. Então Ageu e Zacarias trouxeram a palavra de Deus direta dos céus para o povo. E o povo reanimou, e aí facilitou a obra, a construção da obra, e aí o povo terminou de construir. Glória a Deus. Eu espero que essa dinâmica ilustre bem para os seus alunos a questão de que Deus levanta pessoas para te ajudar nessa obra. Deus levantou profetas para ajudar o povo, e Deus ainda levanta homens e mulheres de Deus para ajudar nessa obra. Mas se lembre bem, não foi por força, não é por violência, mas é pelo Espírito do Senhor, o que está representando a palavra de Deus aqui. É pela palavra de Deus que conseguiu se fazer uma torre, porque a palavra de Deus deu toda a base. Então saiba que é pelo Espírito Santo de Deus, é através da palavra de Deus que nós conseguiremos recomeçar a obra que o Senhor nos deu. Amém, meus irmãos? Vamos para o segundo tópico. No segundo tópico, nós vamos tratar do ministério profético, uma prova da manifestação de Deus. Falaremos então das formas de Deus manifestar. E aqui falaremos tanto do Antigo Testamento quanto do Novo. Vamos começar do Antigo Testamento, que é o primeiro subtópico, manifestações sobrenaturais do Antigo Testamento. Há muitos exemplos do Antigo Testamento, mas nós vamos mencionar dois, que é Moisés e Elias. Moisés, que era o grande líder que Deus levantou para libertar o povo da escravidão, ele recebeu de Deus um preparo sobrenatural, um preparo que vai além daquilo que ele poderia obter em qualquer faculdade, escola, em qualquer lugar. Foi o Senhor quem o capacitou, o revestiu ali com o seu poder, para que Moisés pudesse fazer grandes sinais milagrosos, fazendo com que cumprisse os desígnios de Deus. Então nós vemos que Deus lhe deu muita autoridade espiritual, com a sua vara fazia grandes maravilhas, como diz em Êxodo 4:17, e leve na mão esta vara, com ela você fará os sinais milagrosos. Esses sinais milagrosos, sobrenaturais, que nós seres humanos não podemos fazer, que naturalmente não se consegue, são manifestações de Deus. Moisés fazia esses sinais sempre com um propósito. Então Moisés fez os sinais para que o faraó pudesse liberar o povo. Entre tantas outras vezes que Deus usou Moisés de forma sobrenatural, sempre com um objetivo específico. Nós vamos ver no Antigo Testamento, não eram sinais à toa, que fazia aleatoriamente, como um show de mágica. Não é isso, não tem nada a ver. Deus usa sobrenaturalmente alguém, capacita alguém de forma sobrenatural, manda um sinal, fogo, seca, chuva, tudo isso para levar pessoas a Deus, para levar pessoas a entender a sua situação espiritual e para que venha se converter a Deus, se levar a Deus para cumprir um propósito estabelecido por Deus. Aí temos Elias, o profeta de Deus, que foi revestido de uma autoridade sobrenatural para ajudar Israel naquele momento em que o povo estava na idolatria. Ele realizou grandes milagres, claro, Deus o usou para fazer grandes milagres e fez com que não chovesse por 3 anos e meio, além de outros diversos. No confronto com os profetas de Baal, a manifestação sobrenatural do poder de Deus fez o povo clamar: só o Senhor é Deus, quando estavam ali no Monte Carmelo e o Senhor enviou fogo do céu. Quem naturalmente faria isso, do céu descer fogo? Não. Foi o Senhor quem usou Elias. Elias ora, o Senhor manifesta-se de uma forma sobrenatural, de uma forma além do que se pode explicar, além do natural, e ali o povo é levado a Deus. Então esses sinais sobrenaturais fizeram o povo se achegar ao Senhor, reconhecer o Senhor. Essa é a importância das manifestações sobrenaturais. No Antigo Testamento tem diversos exemplos. No Novo Testamento também as manifestações sobrenaturais, como ali nós vemos que quando o Espírito foi derramado em sua plenitude, os dons espirituais passaram a ser a própria preparação divina para o ministério. Então, em 1 Coríntios 12 em diante, nós temos ali os dons espirituais que o Senhor, o Espírito Santo, dá para a sua igreja, para os membros. E aqui nós temos 3 citações. Claro, antes vamos ler 1 Coríntios 12, versículo 4, que diz assim: existem tipos diferentes de dons espirituais, mas o mesmo Espírito é a fonte de todos eles. Então existem diferentes dons.
Existem diferentes maneiras de Deus manifestar-se sobrenaturalmente através da minha e da tua vida. Nós vemos nessa primeira citação da Bíblia de Estudo Pentecostal que diz: os dons espirituais são manifestações diretas da operação e da presença do Espírito Santo na congregação. A Bíblia de Estudo Aplicação Pessoal nos traz a seguinte frase: os dons espirituais dados a cada pessoa pelo Espírito Santo são habilidades especiais que devem ser usadas para ministrar sobre as necessidades do corpo de crentes, da igreja. Então tem um objetivo, Deus nos capacita com essas habilidades especiais e sobrenaturais para uma missão, para um fim específico, que é exortar, que é consolar, edificar a igreja, sempre visando o bem comum. E aí temos o pastor Elinaldo Renovato, traz-nos o seguinte: os dons são ferramentas, por assim dizer, à disposição da igreja, para que essa exerça sua missão profética de proclamadora do Evangelho de Cristo de modo eficaz. Então o Senhor nos deu uma missão, e o Senhor nos dá condições para realizar essa missão. É uma missão sobrenatural, porque é uma missão para ganhar almas para o Senhor, levar pessoas a Cristo. Mas o Senhor nos reveste com seus dons, com seu Espírito Santo, nos capacitando para essa tão linda obra. Os apóstolos eram revestidos desses dons, que era o meio divino para a conversão de muitas almas. E Paulo ainda diz: procurai com zelo os melhores dons. Ele quis dizer melhores dons, aqueles que edificam o corpo de Cristo, as outras pessoas. Nesse ponto, nós podemos fazer a dinâmica 2. Ela é bem simples. Professor, leva uma Bíblia para a classe, leve também alguns lápis de cor ou canetas e coloque ali em cima da mesa, com uma distância considerável da Bíblia, e chame um aluno. Entregue para um aluno qualquer outro lápis também e fale para ele: a sua missão é a seguinte, você deve transportar esses lápis daqui para cima da Bíblia, deve colocar em cima da Bíblia. Mas ele deve fazer isso usando somente o lápis, ele não pode tocar nos lápis e levar. Usando somente o lápis, ele só pode tocar nesse lápis, e com esse lápis ele deve levar outros lápis até lá. Claro, ele não vai conseguir, o máximo que ele vai conseguir é arrastar para perto da Bíblia, mas sobre é complicado, ele não vai conseguir, o professor deixa tentando um pouco. Assim que ele não conseguir, o professor fala: olha, então vamos parar um pouquinho, vamos dar a aplicação dessa primeira parte da dinâmica. Esse lápis representa as pessoas que tentam fazer a obra de Deus de forma natural, com as suas próprias forças. E o que eles conseguem? Nada. Não tem, porque a obra do Senhor, como aprendemos há pouco, não é por força, não é por violência, não é confiando em sua própria força, que nós vamos conseguir levar outras pessoas, cumprir a nossa missão. O aluno não cumpriu a sua missão, que era levar outros lápis em cima da Bíblia. Assim como nós, naturalmente, não conseguimos levar outras pessoas até Cristo, a conhecer a palavra de Deus, a se converterem, nós não conseguimos. Mas aí o professor convide um outro aluno e entregue para ele um lápis. Esse lápis o professor deve preparar antes da aula. O professor coloca uma fita dupla face. Nós colocamos uma fita dupla face aqui em cima, recortamos aqui, colamos, tiramos aquela capinha da dupla face, aquela fitinha que fica por cima, para que o lápis fique adesivo, fique colando. O professor pode colocar também um durex, outra fita adesiva aqui, pedaço, para que ele fique colando. Aí o professor entrega para esse aluno e fala: agora você vai tentar também, nesse momento você vai tentar levar pelo menos 2 lápis para lá. Ele vai encostar o lápis e pode levar outros 2 lápis até em cima da Bíblia. Enquanto ele está conseguindo levar pelo menos um lápis ou levando outros 2 lápis, o professor pode explicar e aplicar essa dinâmica para a classe. Explicando assim: olha, esse lápis estava revestido com uma fita adesiva, representando a pessoa que é revestida do Espírito Santo, dos dons espirituais. Deus o usa sobrenaturalmente para levar almas para Cristo, para cumprir a sua missão. Então ele consegue fazer coisa que não é natural. Por exemplo, um simples lápis não consegue grudar no outro, mas o que está revestido, ele consegue levar o outro para o outro lado. Isso é interessantíssimo, porque nós, quando estamos revestidos dos dons espirituais, a manifestação sobrenatural de Deus, nós somos capacitados para cumprir essa missão. Qual é a missão? Levar pessoas a Cristo. Como falamos que os apóstolos, eles tinham os dons espirituais, que era ali o meio de que Deus usava para a conversão das almas, assim também nós podemos ser representados por essas pessoas que têm dons espirituais. O Senhor nos reveste, nos capacita
para cumprir uma missão que naturalmente não conseguiríamos. Lembrando que é pelo Espírito Santo de Deus que vem essa capacitação, não é por força, não é por violência. Peça ao Espírito Santo de Deus. Vamos para o terceiro tópico? O terceiro tópico traz por título o Ministério de Profeta à luz da Bíblia. O profeta exerce a função ministerial determinada por Deus. É Deus quem determina. Assim como em Hebreus 5,4 está falando da função sacerdotal, que diz: ninguém assume essa posição de honra por si só. Ele deve ser chamado por Deus, como aconteceu com Arão, assim também com os profetas. É Deus quem escolhia, era Deus quem ordenava a pessoa a ser profeta. O Senhor era quem nomeava essa pessoa. E aqui uma citação do Novo Comentário Bíblico que diz assim: um profeta genuíno deve ser mandado por Deus com uma palavra vinda do Senhor. Não é quero ser profeta, não é isso. Nós vamos, claro, comentar a respeito do dom da profecia depois. Vamos primeiro para falar do profeta na dispensação no tempo do Antigo Testamento. Vamos lá. O profeta, além de transmitir a mensagem de Deus, primeiro ponto, o profeta transmitia a mensagem de Deus, mas além disso, ele era consultado pelo povo acerca de assuntos espirituais e materiais. O nosso comentarista deixa isso bem claro. Há uma grande diferença entre o profeta do Antigo e Novo, porque o Antigo, as pessoas iam até ele consultar. Ele tinha uma mensagem nacional para o povo, ele tinha mensagens específicas também para a pessoa. Deus, usava o profeta para falar a sua palavra, aquilo que Deus queria que ele falasse, e o profeta falava, entregava a mensagem de Deus para as pessoas, seja ela de exortação, de repreensão, seja ela de bênção. Nós temos diversos profetas no Antigo Testamento usados por Deus para isso. Nós temos alguns exemplos a respeito de consultar o profeta. Umas pessoas consultaram aos profetas no Antigo Testamento, começando ali por Ezequiel. Os anciãos vieram a Ezequiel para que consultasse o Senhor por eles. Em Ezequiel 20, versículo 1, tem o profeta Samuel também foi consultado acerca das jumentas perdidas do pai de Saul. Houve ali a esposa de Jeroboão, foi à casa de Aías, o profeta, para consultar ao Senhor a respeito do que deveria ser feito naquela questão do filho que estava doente. E aí Moisés também transmitia aos anciões o que Deus lhe falava, como está em Êxodo 19, 7 e 8. Então, no Antigo Testamento, o profeta era uma espécie de mediador entre Deus e o povo. O povo queria saber a vontade de Deus, ia até o profeta. O profeta, então, consultava o Senhor com uma mensagem. Às vezes, Deus já até tinha dado para o profeta: olha, vai vir essa pessoa te consultar, você vai dizer isso, isso e isso. Então, o profeta ficava aquele intermediando entre as pessoas e Deus. No meio estava o profeta. As pessoas queriam saber a respeito de Deus, perguntavam para o profeta. Era dessa forma. Deus também usava o profeta para falar com as pessoas. Era dessa forma no Antigo Testamento. Aqui nós vamos deixar duas citações que diz assim: o profeta proclamava em linguagem direta e simples a mensagem que Deus lhe havia dado. Ela era comunicada boca a boca, como no caso de Moisés, ou através de visão ou sonho, como temos vários. Inclusive o profeta que estudamos nessa lição, Zacarias, ele teve diversas visões, e essas visões eram mensagens de Deus para o povo e para líderes específicos. A tarefa primária de um profeta era proclamar a palavra do Senhor, apontar o pecado, explicar suas consequências e conclamar homens e mulheres ao arrependimento e à obediência. Que eram essas as mensagens de Deus para o povo. Então a mensagem primária do profeta era proclamar a palavra de Deus, entregar a palavra do Senhor ao povo. Segundo ponto, o profeta na dispensação do Novo Testamento. O que mudou? Qual é a diferença? Vamos lá. Entre os dons espirituais, que nós acabamos de falar, aquela capacitação, está o dom de profetizar, o dom de profecia. Então, em 1 Coríntios 12, versículo 10 diz: a um ele dá o poder de realizar milagres, a outro a capacidade de profetizar, o dom de profecia. E aqui nós vamos deixar 3 citações para deixar um pouco mais claro a respeito do dom de profecia. Na Bíblia de Estudo Pentecostal diz: trata-se de um dom que capacita o crente a transmitir uma palavra ou revelação diretamente de Deus sob o impulso do Espírito Santo. Aqui não se trata da entrega de sermão previamente preparado. Então é uma mensagem que Deus dá para uma pessoa específica ou para um grupo de pessoas específico. É uma mensagem certa. No tempo certo, Deus dá essa mensagem para quem tem o dom de profecia, para entregar para uma determinada pessoa ou para a igreja, uma determinada igreja.
O pastor Aguinaldo Renovato diz: o dom de profecia é um dom especial em que seu portador transmite uma mensagem para a igreja ou para alguém na inspiração do Espírito Santo. E ainda ele diz que, sem dúvida, a profecia resulta da revelação espiritual e de conhecimento concedido por Deus, mas não pode trazer nova doutrina, pois tudo o que consta na Bíblia é a palavra de Deus, suficiente e necessária para a nossa edificação. Nós devemos deixar bem claro que toda profecia ela não pode ir contra o que está escrito na Bíblia. Nós devemos julgar as profecias, diz a palavra do Senhor, o apóstolo Paulo dizendo que nós devemos julgar quando alguém se levantar com o dom de profecia e proferir uma dessas profecias, nós devemos julgar para ver se está de acordo com a palavra. Se está contra a Bíblia, é uma falsa profecia, é uma pessoa que está se passando por um falso profeta. Então devemos tomar cuidado. Essa mensagem específica, ela não pode ir contra a palavra do Senhor, mas ela é uma mensagem especial para aquele irmão, para aquela irmã, ou para uma igreja em geral, um grupo de pessoas. Deus usa assim. Mas essas pessoas, elas não podem ser consultadas. Nós não temos registro no Novo Testamento de pessoas consultando o profeta. Por quê? Porque lá no Antigo Testamento ele era mediador. No Novo, Jesus é o nosso mediador. Nós temos livre acesso a Deus, podemos consultar o próprio Senhor, chegar diante do trono da graça. Está com uma dúvida, com um problema, você chega diante de Deus sem precisar de um profeta. Nós temos o livre acesso ao Senhor e Ele ouve e nos responde. Uma das consequências do derramamento do Espírito Santo nos últimos dias é o dom de profecia. E claro, se alguém tem o dom de profecia, isso não significa que ele é um profeta. Né? Não é o profeta, era, como dissemos, no Antigo Testamento. Elias era profeta, as pessoas iam até lá porque ele era profeta e consultava o que Deus tinha para falar para ele. Mas no Novo Testamento, quem tem o dom de profecia não significa ser profeta. O termo profeta designa quem tem o ministério de profeta. Nós lemos lá em Filipe, para falar dessa diferença, que ele tinha 4 filhas que profetizavam. E depois de alguns dias veio um profeta ágabe. Então as filhas tinham o dom de profecia, mas depois veio alguém com o ministério de profeta chamado ágabe. Existe uma diferença importante entre o ministério de profeta no Antigo e no Novo Testamento. Como dissemos há pouco, no Antigo os profetas eram consultados pelo povo e transmitiam-lhe a resposta de Deus. Então eles ficavam no meio, eram o canal, o intermediador entre Deus e o povo. O povo queria saber algo de Deus e ia até o profeta. Deus queria falar com o povo, Deus usava esse profeta. Então ele ficava no meio, o povo e Deus, e aqui o profeta. As pessoas iam até o profeta e o profeta transmitia a mensagem de Deus. Deus queria falar com o povo, Deus falava com o profeta e o profeta falava para o povo. Na Nova Aliança, temos Jesus como o único mediador. 1 Timóteo 2,5 diz: pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, e esse mediador é Jesus Cristo, o homem Cristo Jesus. Tem uma citação importantíssima da Bíblia Pentecostal que diz assim: não devemos permitir que criatura alguma usurpe o lugar de Cristo em nossa vida, dirigindo-se de orações. Nós não podemos permitir, irmãos, que venhamos a colocar uma outra pessoa no lugar de Cristo. Quando estou precisando de uma resposta de Deus, eu vou até aquela pessoa consultar para saber. Preciso comprar um carro, uma casa, eu devo comprar um carro. O que Deus está falando para mim? Você chega na casa do profeta e fala: é isso. Não, irmãos, nós não temos registrado no Novo Testamento nenhum único exemplo de alguém consultando o profeta, porque todos nós temos acesso a Deus. Você chega no teu quarto, fecha a porta, você ajoelha e fala com o Senhor, e o Senhor ouve e responde a sua oração. É um erro doutrinário quando alguém que possui o dom de profecia procura usá-lo para responder a consulta. Tem pessoas querendo ter fama, ter sucesso, porque ele se diz profeta, e as pessoas vão até ele e são enganadas. Porque, como diz o comentarista da nossa seleção, ele fica falando sozinho. Porque a pessoa que tem o dom de profecia, ela recebe a mensagem de Deus específica, no tempo específico em que Deus quer usá-la. Não é uma pessoa que está ali a todo momento para transmitir o recado que Deus está dando a todo momento, a todo instante, como era o profeta antigamente. Então, tendo em vista a finalidade da profecia, não é correto o crente só fazer as coisas se consultar um profeta. Essas práticas tendem a usar irmãos e irmãs a quem Deus deu o dom. E eles acabam se tornando verdadeiros gurus de determinadas pessoas, né? Os crentes que só tomam uma decisão: eu vou no profeta. Meus irmãos, você tem livre acesso ao Senhor. Deixe isso bem claro para o seu aluno. No Antigo Testamento, sim, o profeta era o mediador. No Novo Testamento,
Jesus é o nosso mediador, nós temos livre acesso, podemos perguntar diretamente para Ele. Amém, meus irmãos? Nesse momento nós podemos, para exemplificar, fazer a dinâmica 3. Ela é bem especial, essa dinâmica, vai ajudar demais os israelenses a entenderem. O professor pode imprimir esse material. No nosso material, ao final, nós temos aqui para impressão. O professor pode recortar, são versículos aqui, ó. Recorta esses dois, que vai usar na primeira parte. E depois esse quadro maior, o professor recorta ele todo assim, ó. Recorta ele dessa forma, para poder usar também na segunda parte da dinâmica. Como vai funcionar? O professor chama um aluno à frente e entrega para ele uma mensagem, está lá um versículo. E fala, você vai entregar essa mensagem para uma determinada pessoa. O professor diga o nome do aluno, vai entregar para o Alan lá, certo? Quando você chegar lá, diga para esse aluno, você vai falar o nome dele e vai ler a mensagem em alta voz. Então o aluno vai pegar, vai chegar até perto do aluno lá e vai falar, Alan, não fui eu que ordenei a você, seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Josué 1:9. E aí, peça para que ele volte. Irmãos, é muito importante fazer essa dinâmica nessa aula, vai clarear bem o entendimento deles. Entregue para esse mesmo aluno uma outra mensagem, fale, agora essa mensagem é para tal pessoa, específica para aquela pessoa. Você chega lá perto dela, diz o nome dela e leia em alta voz. Espere no Senhor, seja forte, coragem e espere no Senhor. Muito bem. Esse ponto da lição, quando o segundo aluno terminar, agradeça a ele, o professor pode já dar uma aplicação dessa primeira parte. Fale que essa pessoa representa a pessoa que tem o dom de profecia. O professor representa Deus. O professor está entregando uma mensagem para esse aluno, para que esse aluno entregue para a pessoa específica. Então é uma mensagem específica para uma pessoa específica, um grupo específico, mas é uma mensagem entregue por Deus. Assim é a pessoa que tem o dom de profecia. No momento, Deus chama essa pessoa, entrega uma mensagem, ela tem que entregar uma mensagem para aquela pessoa específica. Assim é o dom da profecia. E agora, para ilustrar a pessoa que tem o ministério de profeta, como no Antigo Testamento, o professor chama um outro aluno, entrega para ele essa folha maior, que tem vários versículos, e orienta ele assim, olha, você vai chegar para a classe e vai ler um desses versículos em alta voz. Então ele vai pegar, vai ler, por isso não temas, pois estou com você, não tenha medo, pois sou o seu Deus, e assim por diante. Vai ler só um para a classe. Depois o professor peça para que ele fique ao lado, com essa folha na mão, que o professor entregou, peça para que ele fique ao lado e peça para que um aluno por vez vá até ele e pergunte, qual é a mensagem para mim? Então, o professor oriente bem a classe, que seja um por vez, para não aglomerar, para não ficar bagunçado, um por vez vá até ele. Então vai o primeiro aluno até lá, pergunta, qual é a mensagem para mim? E o aluno vai ler uma mensagem que está aqui. Ele vai voltar para o seu lugar, vai uma outra pessoa lá, e o aluno vai ler um outro versículo que está aqui. E assim, vários alunos o professor pode fazer, quantos o professor desejar. Vai ser muito importante, porque essas mensagens estão na palavra, irmãos, e os alunos vão tomar para si também. Mas o que é mais importante disso é que os alunos vão ver a diferença. Esse aluno é como se estava intermediando a situação, porque ele estava indo, os alunos estavam indo até ele perguntar qual é a mensagem para mim, ou seja, o que eu devo fazer nessa situação da minha vida. E ele respondia aquilo que o Senhor tinha falado para ele, tinha entregue. Então o professor, representando Deus, entregou uma mensagem para o profeta, e o profeta estava ali, as pessoas iam consultar ele, e ele falava aquilo que Deus ordenava, aquilo que Deus desejava falar. E essa é a diferença básica entre o profeta do Antigo Testamento e o dom de profecia no Novo. O profeta era consultado pelas pessoas, o mediador. No Novo Testamento não é o mediador, você tem acesso a Deus, mas Deus pode sim usar pessoas que têm o dom de profecia para levar uma mensagem especial no momento específico. Amém, meus irmãos? Eu espero que seja de fácil entendimento, a execução é bem fácil. Quem quiser esse material pode baixar, tem aqui na descrição do vídeo um link, material em PDF, é só clicar e baixar. Se tiver dificuldade, nesse número aqui, ó, entre em contato, nós enviamos para o seu WhatsApp. Aí tem os professores que querem saber, eu não sei como participar do sorteio. Irmãos, nós estamos sorteando uma camiseta dessa para os irmãos, masculina e uma feminina, como está mostrando aqui no slide. Para participar desse sorteio,
o professor deve ter anotado. Durante o vídeo tem um código, o professor pega esse código, esse número, né, que nós passamos aqui em algum momento, código do sorteio. O professor vai pegar esse número e vai mandar para esse WhatsApp aqui, ó, que é outro, do material é um, e para participar do sorteio é esse aqui. Você vai enviar então esse código para esse número e você estará participando do sorteio de uma camiseta como essa, Ensinar com Dedicação, do canal Textual. Tá certo? Então os irmãos podem também baixar os slides, o material na descrição do vídeo. Não esqueçam de se inscrever, irmãos, que os irmãos recebem em primeira mão os vídeos. Quando nós postamos os vídeos, os irmãos recebem a notificação, os irmãos ativam o sininho ali para ser avisados quando nós lançarmos o vídeo e também quando formos realizar esse sorteio. Então, se você é inscrito, você vai receber que nós vamos estar ao vivo naquele momento. Você vai receber de primeira mão, nós estaremos ao vivo, você vai poder assistir ao vivo o sorteio dessas duas camisetas. Eu quero agradecer a todos os irmãos que chegaram até aqui ao final conosco, que têm utilizado os nossos materiais, que têm entrado em contato, os irmãos que comentam aqui embaixo, meu Deus abençoe. Os irmãos sabem que os irmãos nos dão ânimo, nos dão uma força para continuar nessa obra, então não deixe de comentar, comente sim aqui embaixo, nós agradecemos, ficamos muito felizes e respondemos os irmãos. Tenham uma excelente aula, que Deus use vocês, cada um dos professores, como Deus usou Ageu e Zacarias para animar o povo de Israel, que a sua classe venha a ser despertada para recomeçar a obra de Deus. Deus continue abençoando. Tenha uma excelente aula. Até a próxima.